What's the difference between should and have to? Muito bem. Nós já vimos isso em unidades anteriores. O should é o verbo modal deveria, utilizado para dar conselhos, por exemplo. Poderia dizer para você, you should study, você deveria estudar. E o have to é o verbo ter, ter que. Então, no caso aqui, you have to study, você tem que estudar. Então, eu posso usar you should study para te dar um conselho, ou posso falar you have to study para enfatizar mais isso, falar com você de uma forma mais contundente, ou até de uma forma que isso seja uma obrigação você fazer. Então, you have to study, você tem que estudar, you should study, você deveria estudar, no sentido mais de conselho, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o verbo should, usado em situações que damos conselhos. Não há ideia de obrigatoriedade. Vamos ver alguns exemplos. We should go home now. Então, no caso aqui, nós, should go home now. Deveríamos ir para casa agora. It's late. Está tarde. Então, aqui, dando ideia de um conselho, né? Ou de uma sugestão, enfim, algo, vamos fazer isso e tal. Vamos dar uma olhada na estrutura. Aqui. Então, nós temos o sujeito, no caso aqui, we. Aí nós temos o verbo should. E aqui, olha, depois do should, o verbo ir. É o verbo principal no infinitivo sem o to. Então, sempre depois de should, você vai usar o verbo no infinitivo sem o to. Lembrando que a forma negativa de should, basta acrescentar a partícula not depois do verbo. Então, you should, afirmativa, you shouldn't, dá para a gente abreviar, you shouldn't, né? Você não deveria. E, na forma interrogativa, basta colocar o should na frente do sujeito. Então, por exemplo, você deveria ir, should you go now? Então, você colocou o should na frente do sujeito para fazer a interrogativa. Ok? Então, should, usado em situações em que damos conselhos. Muito bem. Dando sequência, nós temos o have to. Então, no caso do have, você pode expressar a sua opinião, só que de maneira mais contundente. Ou ainda, né, isso dê uma conotação de algo que seja obrigatório. Tá? Então, have to, você tem que fazer alguma coisa. Só que cuidado para não causar conflitos com o seu interlocutor. Então, muitas vezes, é preferível a gente usar should em determinadas situações do que o have to. Porque conforme a situação que você usa o have to, pode se tornar um pouquinho até ofensivo, né? Mas também pode dar essa ideia de algo um pouquinho mais contundente, tal. Depende realmente da maneira com que você fala, depende do contexto em que o seu diálogo está envolvido. Muito bem, dando sequência, vamos ver alguns exemplos. You have to go home now, it's too late. Então, você tem que ir para casa agora, é muito tarde. Dando uma ideia de algo mais contundente, de algo até obrigatório. Vamos ver a estrutura. Aqui vale a pena a gente relembrar que a conjugação do verbo have para he, she, it é has. Então, eu tenho que ir. I have to go. Então, eu tenho que ir. I have to go. Mas ela tem que ir. She has to go. Então, he, she, it, você vai usar o has. Então, a estrutura, você tem o sujeito aqui, have to, mais o verbo no infinitivo. Lembrando que para negativa e interrogativa do verbo to have, nessa situação, nós temos que usar os auxiliares do, does, o did. Ok? Então, tanto para negativa quanto para interrogativa. A parte estrutural, então, aqui, só para relembrar, na afirmativa, I have to study, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que estudar para o exame de proficiência. Por quê? Porque eu quero obter boas notas. Então, I have to, se fosse
Para ela, por exemplo, ou para ele, ó, he, she, it seria has. Paula has to study. Na negativa, I don't have to study. Negativa para he, she, it, Paula doesn't have to study. E na interrogativa, do you have to study? Coloca o do antes do sujeito. Se for sujeito he, she, it, no caso aqui Paula é she, eu uso does. Does Paula have to study for the exam?